Então, uma das maiores apreensões que eu tive essa semana foi ter visto, antes de todo mundo, e tipo, eu fui tentar falar qualquer coisa com o Fábio do tipo, Fábio, eu vi o filme do Cala a Boca, não pode! Foi tipo assim essa semana toda. Então, eu só assisti o filme hoje. Shame on you. Então já tem uma semana e pouco da estreia. E eu consegui fugir. Consegui fugir dos todos os spoilers. Eu tava quase fugindo do podcast, porque o Marcos não tava se segurando, assim. Que é isso, rapaz? Ele tava sempre a um incentivo de cuspir a história toda. Mas você viu antes da estreia ou você viu na quinta-feira? Eu vi na sessão pra galera da imprensa. Tu é babaca, cara! Nossa. Que foi quando, bobão? Caraca, foi uma semana... Foi uma semana e meia antes da estreia. Assim, mas você já podia falar sobre? Tinha negócio de embargo, não. Sim, o embargo caiu no momento da pré-estreia, entendeu? A gente assinou lá um negócio de não comprometimento, né? O Non-Disclosure Agreement. English, motherfucker, do you speak it? E eles falavam que até o final da sessão a gente não poderia sequer levantar o celular, senão a gente ia ser posto pra fora da sala. Tá certo. Aí quando acabou a sessão, a mulher entrou e falou, o embargo já caiu, fiquem à vontade. Pode falar qualquer coisa. Manda spoiler, todo mundo vai te odiar. Vai lá. I have seen gods fly. I've seen men build weapons that I couldn't even imagine. I've seen aliens drop from the sky. But I have never seen anything like this. How much more are you hiding? Guerreiros em guarda! Eu sou Fábio Moreira. Eu sou Thaís Freitas. Eu sou o William Vulto. Eu sou o Rafael Mota. E eu sou o Marcos Moreira. E esse é o Sabre na Nós Podcast. No episódio de hoje a gente veio aqui pra falar do mais novo filme da Marvel. Rei Leão? Quase, mas nem tanto. Sério, eu fiquei achando que a gente tava vendo o Rei Leão tão prometido aí, que vai ser em live action. Olha só, gente, vocês têm que ver que o Rei Leão é Hamlet. Tudo na vida ou é Shakespeare ou é tragédia grega. Até coisa do Shakespeare é tragédia grega. Então não tem muito pra onde sair. Senti falta do Timão e Pumba, mas tudo bem. Cara, se você procurar Timão e Pumba, estão lá. Portanto, vocês já sabem, a gente vai falar de Pantera Negra e se prepara que dessa vez o spoiler é liberado, portanto você tá escutando esse podcast pela sua própria conta e risco. Você está ouvindo Sabre na Nós. Então comecem a me explicar uma parada que eu fiquei pensando depois. Eu achei que faltou o fechamento. O filme não começa com um pai contando uma história pro filho? Sim. Quem era o pai, quem era o filho e por que não teve o fechamento? Fica em aberto, você não sabe se era o pai do Killmonger ou se era o do T'Challa. Olha, rapaz, eu não tinha pensado no pai do Killmonger. Então, foi o que eu pensei depois de ficar assim, pô, mas aí era o cara que acabou de morrer, tá contando a história pro vilão do filme. Fica esquisito, mas tem né? a ver, porque faz a referência naquela parte que ele vai pro mundo dos mortos e encontra com o pai dele. Que ele vê o livro e o pai dele conta de Wakanda. É um plot twist aí, plot twist. Cara, vocês identificaram quem era que tava contando pela voz? Nada, achômetro, não tenho a menor ideia. Totalmente achômetro. Eu achei que a ideia era justamente ficar mais genérico, assim. É uma tradição que passa de pai para filho, então depende de qual pai e qual filho. É, porque de primeira eu achei que fosse o T'Chaka falando pro T'Challa quando ele era pequeno. Quando fizerem Pantera Negra 3, vai aparecer essa parte aí. Não era o Mufasa e o Simba, não? Ai, Fábio, acho que já deu, hein? Tá bom, né? Fight for us, and I will be there beside you as we die. I'm in too. You're gonna need all the help you can get. Então, esse filme é dirigido pelo Ryan Coogler, né? Que a gente conhece ele por Creed. Creed é o filme que... Eu fiquei na dúvida se foi dirigido realmente pelo Ryan Coogler ou pelo Sylvester Stallone. Não, foi pelo Ryan Coogler sim, porque a gente percebe a assinatura dele e vocês viram que tem uns
3 planos sequências, assim. Um é plano sequência falso, mas os do jogo de basquete eu percebi. Ele repete. As 2 cenas que tem aquele joguinho de basquete é um plano sequência. Que me lembrou a luta do Creed. Aquela primeira luta que é fantástica no Creed. Sim. E uma coisa que eu ia falar também, né? Porque ele, pelo Creed, a gente vê que ele sabe dirigir luta, né? Mas eu acho que ele não tá tão habituado a dirigir luta com CGI. Com duas coisas diferentes. Isso eu percebi, assim. A luta final, né? Que você quer deixar pro final, mas... vamos soltar logo aqui. A luta final é decepcionante. Aquela parada do metrô, eu achei, assim, pô, esquisito. O que eu achei, né? Vamos começar falando mal do filme, beleza. O que eu achei é que a cena tava, sei lá, muito escura, entendeu? E aí você percebe que são 2 bonecos, mas pra você perceber menos que são 2 bonecos, a cena é bastante escura. Acho que esconde, pra poder esconder. E tem aquela coisa do momento que passa o trem ali e fica meio roupa, meio não roupa neles, assim, né? Pra tentar dar um véu de credibilidade àquela atuação deles ali, né? Sim. Eu vi 3D, achei, porra, ficou ruim de perceber qualquer coisa ali, cara. 3D serve pra isso, te engano. Ele pra deixar tudo mais escuro e imperceptível. Pois é, não tem porra nenhuma, então você não tem nem como criticar. Assim, eu vi em 2D e já achei escuro. Eu falei, pô, imagina em 3D que fica mais escuro ainda. Né? Cara, a primeira cena, cara, que ele chega na floresta, tu não vê porra nenhuma. Eu cheguei a ficar até meio tonta. Sim, eu também não consigo entender nada. Eu vejo aquelas, quando iluminam, né, a primeira cena que aparece, né, o Pantera, né, que ele desce lá, que ele vai resgatar a Lupita. Resgatar, né, entre aspas, a Lupita. Só aparece ele, quando acende a lanterna, né, dá pra ver ele, mas dos restos, cena de ação, entendeu? Não dá pra ver nada. Quem tá dando porrada em quem tá tirando em quem, entendeu? Não dá pra perceber nada. Isso é uma coisa que eu achei interessante, que considerando que é um filme Marvel, eles até que deram um tom bem mais escuro, dark, característico. Eles saíram da parte urbana da Marvel, né? Então esse filme é o mais, assim, eu achei mais colorido, porque quando é dia, eles me lembrou até um pouco, assim, o Brasil, assim, a parte do Salvador. Te lembrou assim, até o Rei Leão? Com aquela floresta cheia de bichos coloridos? Tá você querendo voltar pra essa piada. Eu ia falar que me lembrou do Pelourinho, assim, aquele monte de cor, assim, me lembrou um Olodum, uma coisa assim que nosso povo tem de influência da África, né? Sim. Porque quando ele vai pra cidade, aí fica um filme da Marvel qualquer, assim, genérico. Aquela cena do carro, a cena do cassino. Só fiquei surpresa que foi na Coreia, não foi na China, né? Pra poder pagar pau pra chinês e ganhar bilheteria. É inclusão, cara. Já que é pra fazer inclusão, vamos fazer inclusão de todo mundo, né? Os coreanos, africanos e essa coisa toda, né? Só pra, se me permite voltar, essa cena dele tentando salvar, entre aspas, a Lupita Nyong'o lá, se não mostrasse ele antes, fosse só aquela confusão, a galera com arma e do nada um cara voa, e aí, sabe, tipo, dá esse efeito justamente de você tá enfrentando algo que você não consegue ver. Sim. Eu acho que seria uma cena muito mais louca e uma cena de um Batman muito melhor que as cenas do Batman atualmente. Eu ia comentar agora, cara, ia aparecer o filme do Batman, que o Pantera Negra, assim, ele visualmente é muito parecido com o Batman, né? Se ele fosse stealth, então, aí seria copiar e colar. Mas aí eu puxo a questão do ponto de vista. O filme passa muita parte dele sob o ponto de vista do T'Challa. Então, assim, mostra ele chegando no local do resgate pra poder fazer essa ação toda, né? Sim, mas ele é stealth, ele é furtivo, né? Pô, não, imagina, o filme começa, tem a cena lá do passado, né, e tal, aí depois quando vem pra essa sequência, começa, tipo, os caras transportando, e aí, pô, aconteceu alguma coisa, e aí quando vai ver já tem um maluco voando na bicuda, entendeu? Os caras, caraca, o que tá acontecendo? Ia ser muito louco. O filme da Liga da Justiça, cara. Eu acho que seria chupinhado. Como foi aquela cena? Aquela primeira cena da Liga da Justiça que tá o cara lá fazendo roubo e de repente aparece o Batman. E o Batman ali é o pior ninja do mundo, que ele pula de frente na frente da arma do cara, né? É. Que ele faz. Fights for us. And I will be there beside you as we die. I'm in too. You're gonna need all the help you can get. Assim, né, mas eu entendi o que o William falou, né? Tem todo esse lance furtivo, né? Só que a cena que ele deu o show-off, né? De tacar as bolinhas e tal, né? Que ele conversa antes, tirou um pouco do suspense, né? De quem acha que ia ter mais suspense na cena, né? Deixar ela mais interessante. Eu gostei desse corte, né? Que deixou no filme. Achei que ia ficar mais maneiro também. Ah, mas ele jogando os bagulho também é legal pra caramba. É, também importante legal. lembrar. É pra mostrar, na verdade, que o Wakanda tem uma tecnologia muito mais avançada do que a população de fora, né? Gente, eles esfregam isso na sua cara o tempo todo. O tempo todo, é.
Inclusive, a Marvel vai ter que resolver isso em breve, né? Não, eu achei isso, assim, tá certo que já tava previsível que ia acontecer isso, mas tipo, em determinado momento só existe o escudo do Capitão América, de repente em Vingadores Era de Ultron surge, em Capitão América Guerra Civil, surge o Pantera Negra mostrando que existe mais dessa substância e de repente surge lá, no Vingadores Era de Ultron mesmo, o Garra Sônica, obrigado, Thaís, dizendo que eles estão minerando Vibranium. E eu fiquei, cara, da onde? Tá aí a resposta, né? Tá aí a resposta. Um meteoro gigantesco. Pois é, cara, mas é porque a coisa foi tomando uma proporção que eu achei que ficou maluco, cara. Tem Vibranium ali pra sempre. Se eles deixarem chegar lá, né? Fight for us. And I will be there beside you as we lie. I'm in too. You're gonna need all the help you can get. Vocês notaram a trilha sonora do filme? Sim, percebi. Pô, a trilha é foda pra caralho, cara. Eu fiquei esperando mais trilha do Kendrick Lamar, mas eles fizeram igual todo filme que tem a tradição de ter a trilha sonora original de um artista que eles só jogam lá no final, né? Mas a trilha que acompanha mesmo as cenas, eu achei, espetacular, cara. Eu gosto dos tambozão, cara, das cenas que tem tambor mesmo. Esse Ludwig Göransson, ele fez uma trilha muito maneira mesmo, pra acompanhar as cenas de verdade, né? O tambor do Ludwig e as músicas do álbum do Kendrick, né, que é um álbum inspirado, né, no Pantera Negra, né, que ele fez só pro filme, tocam também, as duas músicas tocam, né, que é meio que a trilha original e a trilha pronta, né, mais ou menos. As duas trilhas tocam, né, e tocam muito bem no filme, cara. É engraçado que eu achei que em determinados momentos ficava sem trilha, ficava esquisito, assim. Pra você ter uma ideia, eu conseguia escutar o barulho do ar-condicionado da minha sala, assim, de tanto que incomodava o silêncio. Não, essa trilha feita pra esse filme, como ela é baseada em cultura africana, né, um som que é diferente do nosso, dá pra perceber que é uma música mais limpa. É muito mais percussão do que violinos e metais, essas coisas, entendeu? E aí, eu acho que isso deixa a coisa mais... um som mais vazio, né, no final das contas. Mas quando levanta também, você tem uma questão narrativa, né? Você joga lá embaixo pra quando subir ter o efeito contraste, assim. Tem uma cena que ele vai dando zoom dentro daquela caverna tecnológica e vai subindo o tambor, cara, que tipo, são duas coisas tão completamente contrastantes, né? Uma coisa meio sci-fi, mas com a música meio aborígene, meio tribal, sei lá. Pô, eu pirava, assim, tava batucando o pé no chão, tá ligado? Não sei. Quando vai começar a batalha, quando vai começar a briga, começa a tocar o rap também, né? Começa a vir a batida do rap também, entendeu? Junto com a trilha original, né, que eles colocam, né? Que é a trilha do Ludwig, né? Tocando junto, pô, bem maneiro, cara. E isso é uma combinação também que pega o próprio o ambiente de Wakanda, né? Que é uma mistura da tecnologia de ponta com coisas tradicionais da cultura africana, né? Uma mistureba que, no final das contas, eu acho que ficou bonito pra caramba, né? Sim. No filme ele tem... Acho bem legal isso no filme, né? Que você falou da mistura, né? Que eles têm toda a tecnologia, né? Eles são avançados, né? Mas eles continuam mantendo a cultura, né? Esse lance da batalha, né? Da guerra, da briga, do lance da cerimônia do trono, né? Todas as famílias se juntarem pra poder fazer aquela cerimônia. E a cerimônia é, tipo, a família que tem o seu guerreiro, né? O guerreiro representante que briga contra, né? Que quiser, né? Disputar o trono, tem que brigar contra, né? O T'Challa, né? Que é o herdeiro, né? Herdeiro do trono, né? Pra poder ver se vai disputar ou não, entendeu? E a briga mesmo, entendeu? Caindo na mão, né? A parada bem tribal, bem das origens tradicional, mesmo, bem tradicional, né? Por isso que eles fazem essa mistura, né? Tem toda a tecnologia, mas também tem isso, né? Eles mantêm, né, essa cultura. Tem uma cena que dá um overview na cidade, assim, e aí tem um brother com, tipo, uns alargadorzão, aquele alargador de lábio gigante, assim, e, tipo, mostrando uma parada numa tela super tecnológica pro outro cara, assim. Pô, foda-se. Sim. É maneiro. Exatamente. Ele tá de terno e tem todos os panos, né? Toda a vestimenta também, né? Bem africana, né? As cores, né? Cores bem vivas, né? E tal. É bem maneiro. Agora, voltando aí a essa disputa pelo trono, vocês não acharam que isso foi um retcon do que a gente viu no Guerra Civil? Porque quando o rei T'Chaka morre lá, parece que o T'Challa automaticamente vira rei, assim, é uma parada instantânea. E ele já era o Pantera. Aqui a gente vê que tem essa disputa pelo reinado e que o rei é que vai ser o Pantera, né? Assim, do pouco que eu conheço do Pantera Negra, eu sempre soube que ele tinha que disputar pra ser rei. Então foi uma coisa que, assim, não, vai ter porrada ainda. Tipo, ele é interino e vai ter porrada. Na verdade, pra ser rei. no Guerra Civil, o que ele fez foi resolver o problema imediato, tanto que o início dessa história é ele voltando pra casa pra poder cumprir a tradição, né? Tanto que eu não vi quase trailer nenhum, vi, tipo, o primeiro trailer que saiu, e eu sabia que
que o próximo passo era ter o desafio, que ia ter o desafio e que ia aparecer gente pra lutar. Eu até falei, será que não vai aparecer ninguém? Claro que vai aparecer alguém, ia aparecer. Tem aquele fator, da porta pra dentro a gente resolve nas nossas tradições aqui. Da porta pra fora ninguém precisa saber como é que funciona, entendeu? E aí ele tá naquele momento que ele tem que resolver a parada, ele fala que é o rei e vambora, entendeu? E acho legal também que tiram o poder dele, né? Tiram o poder de Pantera, aí tem todo o lance de tirando o poder dele, pra ele poder ficar de igual pra igual, né? E aí depois coloca o poder de novo. Essa coisa dessa tradição, dessa substância que tira o poder dele e dá o poder a ele, e essa coisa do tipo, já ter sido o pai dele e depois ter sido ele, me lembrou muito Fantasma, sabe? Que é muito baseado na tradição, né? Na questão do primeiro o espírito e segundo a herança, né? É uma lenda africana, né? Sim. É a mesma história. Bebeu da mesma fonte. Agora, quando o Killmonger ganha a luta, né? E fica com o reino, eu achei assim, caraca, pra onde a história vai? Porque tudo ali que ele fez faz sentido, ele vai ser o rei da parada toda. Aí o roteiro dá uma virada assim que eu achei, ele não precisava ser tão mal ali, né? Quando ele manda queimar as plantas, aquilo ali eu achei forçado pra ter a disputa e pra gente continuar torcendo pro Pantera original, né? Então, aí que tá. Essa é a parte pra mim controversa, porque pra mim ele tava certo, assim. Sim. Quando você cria a regra seguinte, quem ganha na porrada é o rei, se eu ganhei, ele é o rei, tá ligado? Ele não é justo, ele não é bonzinho, tá, ok. Mas quando você cria a regra tá criada, tá ligado? É nessa parte aí que eu concordo com você, e ainda digo mais, é nessa parte que entra a política. Cada um dos concorrentes ali ao reinado de Wakanda, ele tem uma política diferente. O Eric Killmonger, ele queria mostrar pro mundo que o Wakanda era superior pra poder dominar ou resolver os problemas do mundo. O T'Challa não. Ele queria que mantivesse o segredo até que fosse um momento oportuno em que eles pudessem fazer a revelação, entre aspas, aos poucos. O T'Challa, na verdade, ele queria manter em segredo pra sempre, eu acho. Exatamente. T'Challa não queria. E também depois ele chega à conclusão de uma intervenção pacífica, né, cara? Não violenta. Então, a relação dos dois ali é a mesma do Malcolm X com o Martin Luther King. Que também faz o paralelo na Marvel do Professor Xavier com o Magneto, né? Exatamente. Que um quer resolver de forma mais pacífica, o outro quer botar pra... Exatamente, guerra, né? Botar pra perder. PG-13, gente. O T'Challa ele não queria nem que revelassem, né? Porque ele tinha esse medo, né? Da tecnologia dele caindo em mãos erradas e tal. Só que quem fez ele mudar de ideia foi o vilão, né? Foi o Killmonger, né? Fez ele mudar de ideia. Esse lance de... Só que o Killmonger tinha, como vocês falaram, né? Tinha todo o lance de ele querer dominar o mundo, né? Da forma violenta, de usar a tecnologia de forma violenta. Em se vingar do que aconteceu com o pai dele, porque, assim, não é que não foi justo o que aconteceu com o pai dele, com toda a razão, mas também não é motivo dele chegar a esse ponto extremo, né? Sim, mas você entende o personagem do Killmonger por quê? Porque ele, né, ele é um wakandiano, só que ele não viveu em Wakanda, né? Durante a vida dele viveu externo ao Wakanda, Estados Unidos, né? Ele viveu na violência, entendeu? Ele faz muito mais sentido que o Zemo lá do Guerra Civil. Faz. Teve um acidente que ninguém teve culpa e pra me vingar, eu vou fazer os amigos brigarem. Tipo, se vingado, matar o Tony Stark de uma vez, não. Então, por isso que até o momento que ele fala que vai botar fogo em tudo e acabar com todas as tradições e tal, eu tava indo na dele. Eu tô falando, vai, tu tá certo, vai, meu irmão. Eu tava assim, eu não tava vendo onde que ele ia virar o vilão. Não, mas ele ia virar o vilão porque ele tava tendo o apoio do Garra Sônica. Que, assim, de certa forma, o Garra Sônica também tava certo. Porque ele tinha uma arma ali que ele sabia que era de Wakanda, feito daquele material que ninguém sabia que existia, dizendo, olha, a gente tem que mostrar pro mundo que isso existe, só que ele tem os fins escusos dele, que no final das contas ele ia virar um traficante de metal, né? O interesse do Garra Sônica era ser o traficante, entendeu? Acho que o Killmonger usou o Garra Sônica, entendeu? Mas eu entendi o Fábio, né? Você embarca na motivação do Killmonger porque faz sentido, entendeu? É uma motivação de vilão, né? Que tem os meios dele, né? Mas assim, faz sentido, entendeu? Pelo que ele viveu, né? Matou uma cacetada de gente lá no começo, gente. Pô, vocês não viram que ele era vilão ali? Na hora do museu, porra? Não, como assim? Tudo bem, cara. Mas o que eu tô falando é que na disputa política ali, ele tava na moral, ele tava seguindo as regras. Só que o roteiro teve que dar uma apelada ali pra justificar um golpe de Estado,
entendeu? Porque ele Mas era não foi golpe de Estado, não foi golpe de Estado, ligou na regra. Não foi. O desafio não tinha acabado, pô. Não, pera aí. Isso aí é falcatrua do T'Challa, hein? Do T'Challa. Eles falam no começo, cara, do filme. Quando o Zuri bota a lança dele lá e impede o cara de matar o T'Challa, acabou o desafio, né? Acabou. Ali ele já tinha vencido. E ele mesmo deu a vida dele, né? O Forrest Whitaker deu a vida pra salvar o... mas perguntando, tava dentro dos termos de luta, de batalha que ele fez aquilo ali? Sim, então beleza. Só que o lance de queimar as plantas e tudo ali, tudo quando ele já virou o rei, entendeu? É a ordem dele, né? Tá na lei. Sou rei, posso... Então, mas aí já justifica, né? Ter um golpe de Estado e falar, para aí que passou do ponto. A interferência do Forrest Whitaker que foi uma cagada de roteiro, mas assim, a solução que foi, o desafio não acabou, eu acho que foi uma boa solução. A regra era simples no começo, né? Era alguém morrer ou desistir, né? Yield é tipo, pede pra sair. Pede pinico. Né? Pede pinico, isso. Pede pinico. Não tem tradução em português. Né? Aquele rei macaco bateu, né? Igual exatamente, Vale Tudo, né? Em judô. Então, mas aí nesse caso, o T'Challa não bateu, né? Ué, mas ele tava desacordado, levando uma espadada. Ele perdeu sim. A aula de política real aí, ó. Você pode distorcer as regras se tiver alguém do seu lado. É isso. Que é isso que ele faz no fim. E se você não quer invadir o mundo e matar todo mundo, você também ganha umas paradas de lambuja também. Assim. O pessoal deixa passar umas coisas. Mas, ó, o Killmonger, eu acho importante ressaltar uma coisa. Se você fizer um olhar simplista, você pode pensar que, ele mataram o pai dele, ele tá se vingando só. Mas se você pegar os diálogos dele, ele não se identifica como um negro de Wakanda. Ele se identifica como um afro-americano, certo? E aí, toda a questão política dele é o seguinte, a gente tem que libertar os negros dos outros países. Ele fala assim, o nosso povo tá sendo escravizado e torturado dos outros países. E se você pegar a última fala dele do filme, ele fala assim, me joga no oceano como os meus ancestrais, não os nossos ancestrais, né? Ele tá falando com o T'Challa, que se jogaram no mar pra não serem escravos. Então, ele tá falando dos negros que foram escravizados e levados pra América e tal. Ele não tá falando do povo de Wakanda que ficou de boa o tempo todo. Então, ele usa do recurso dele ser descendente de Wakanda pra ascender ao trono e tal, mas ele não se identifica de fato como wakandiano, é isso? Mas aí que é o negócio, o que ele vai fazer é pegar esse reino de Wakanda e jogar ele pro mundo, entendeu? O objetivo dele ali como rei de Wakanda não era ser rei de Wakanda, era literalmente ser rei do mundo, através da tecnologia de Wakanda. Mas ele não me parece mesquinho, no sentido, eu quero ser rei do mundo pra eu ser foda. Ele parece mais algo tipo, eu quero ser rei do mundo pra libertar nosso povo, no caso os negros, de todo mundo. A raiva dele é meio que nós negros de Wakanda, vocês negros de Wakanda estão aqui, né, com todo esse poder na mão, enquanto os negros do mundo todo estão sofrendo, entendeu? A gente tem todo o poder aqui pra libertar, né, eles e vocês não fazem nada, né? E essa que era meio que a raiva dele, né? E nisso eu dou muita moral pra ele, inclusive. Também. Sim. Era o projeto do pai dele, né? A Nakia tá mais ou menos nessa linha também, né? Ela fala assim, eu não posso ficar aqui fazendo nada enquanto a galera tá se fudendo lá. Tanto que ela sai do país, vai pra outros países fazer trampo de espiã. Eu achei foda essa parada dela tá lá pra libertar as meninas. Parece ser o Boko Haram, né? Sequestrando meninas. Sim. E ela tá lá no meio pra libertar as meninas. Eu achei foda. Ela, no começo do filme, ela tem muito mais atitude de super-herói do que o próprio T'Challa, né? Sim, o T'Challa tá aprendendo. É meio que uma história de origem também, né? Do Pantera Negra, vocês concordam? É um reaprendizado, porque ele foi ele acabou de pegar o manto, né? Exatamente. Então, mas isso que fica esquisito, porque no Guerra Civil parece que ele já é o Pantera Negra há um bom tempo, né? Ele tava ali aprendendo a ser rei. Ele já sabe os paranauê de luta, mas ser o herói... Isso, me parece que ele sabe muito de luta, de fazer as paradas, de infiltração, coisas técnicas, digamos assim. Sim, mas de política real, né? Nem tanto. Ele tem o poder do Pantera, mas não entende tanto, né, da política, né, e também vacila, né? Uma que eu achei que não vacilou tanto assim foi a irmã dele, porque ela era mais nova do que ele, claramente, ela era responsável por toda a tecnologia de Wakanda, tipo, parecia que ela era a única cientista dentro daquela parada toda. Ela faz aquele papel do assistente do 007, né, que fica mostrando as armas. O Kill. Não, mas tipo, na hora da ação, quando ela é necessária, ela continua sendo a pessoa que mexe naquele laboratório, entendeu? Parece que ela não tem assistentes, não tem ninguém pra ajudar a trocar ideia. Porque uma cidade que parece ser tão grande, será que não tem ninguém pra dar um auxílio ali pra ela, cara? Será que ela é a única que desenvolveu tudo aquilo que tem na cidade? Porque muita gente na frente da tela verde ia ficar mais difícil pra botar os efeitos, né? Botar uma pessoa só. Não, mas assim, pensando na cultura pop como um todo, né? Existe essa figura do cientista isolado que
faz tudo sozinho como um maldito ninja da tecnologia, assim. Quando por experiência própria, você dizer que você não faz nada sem ajudante, sem pesquisador ali. Nem que seja iniciação científica, tá ligado? Tá mais pro personagem do hacker também, né? Que é o cara que fica sozinho, né? A pessoa que fica sozinha na cadeira, sentada, ajudando o herói, né? Mas ela não fica só na cadeira, ela vai pra ação também, né? Exatamente. Ela tá mais com isso que no ela final fica das sozinha, contas, né? ela entra na ação também. Que é outra coisa que a Marvel vai ter que resolver, que é o excesso de gênios, né? Cada super-herói tem um amigo gênio. Mas isso é o clichê, né? Todo mundo tem que ter alguém que faça as armas. Não, mas aí vai juntar o Bruce Banner com essa menina, com a Shuri, com o Tony Stark. Gente, vai morrer metade na Guerra Infinita, cara. Vai ter espaço pra todo mundo. Pois é, por isso tá introduzindo mais gente aí, pô. O Thanos vai passar o rodo em geral, nos primeiros 15 minutos de filme. Já que você falou, né, do lance dos Vingadores na Guerra Infinita, a gente podia falar desse filme. O que esse filme tem, né, pros Vingadores, né? Acho que não tem nada, né? Só o Wakanda. Só a última cena pós-crédito lá, só que a cena pós-crédito, todo mundo sabia, né? Que iam soltar o Soldado Invernal. Não, e o Capitão América tá se escondendo em algum lugar. Não, e tem uma boa piada, né? Qualquer branco que entre em Wakanda perde um braço, necessariamente, né? O Martin Freeman tá devendo perder um braço ali no próximo filme. Na Guerra Infinita te resolve isso aí. Não, se parar pra pensar o Soldado Invernal como o Garra Sônica, eles perderam em outros lugares. Eles já chegaram lá sem braço. Mas fica no débito, tem que pagar depois. Uma coisa que tava faltando, né, pra esse filme dos Vingadores novo, né, é a última joia, né, que é a joia da alma. E era uma coisa que eu achava que fosse aparecer nesse filme do Pantera, né? E não apareceu. Tá todo mundo achando que ia aparecer no Pantera, né? E tinha toda a deixa, né, porque o poder do Pantera, né, de ver, né, de conseguir falar, né, com as pessoas que já morreram. Seria lindo se ela aparecesse ali, né? Se tivesse, eu toda hora eu falava assim, é agora que vão ter uma joia da alma, né? Cara, mas faz todo sentido, isso né? não é aquilo de, nada acontece na Terra sem ter uma joia do infinito envolvida, cara? Pois é. Vai aparecer uma parada nada a ver, tipo, no Vespa e o Homem-Formiga, o cara vai, tipo, chutar no chão, olha, uma pedra, uma joia do infinito, meu Deus, assim, surpresa. You'll fight for us, and I will be there beside you as we lie. I'm in too. You're gonna need all the help you can get. Pantera Negra é um filme histórico, né? Acho que o pessoal fala, não sei o que, mas acho que entrou pra história por ser um filme que o elenco principal, né? Todo o elenco principal, a maioria do elenco é negro, e é um filme grande, né? É um filme que tem um orçamento grande. Orçamento grande. Composto pela maioria dos personagens negros, né? E eu acho que não apenas isso. É um filme com personagens negros que inclui uma vantagem dos negros em relação ao restante do mundo, ali no caso, né? É uma África desenvolvida, né? Exato. Isso chama afrofuturismo. É um tema que tem na literatura, no cinema, nos quadrinhos, essas coisas, que eu acho que, é super, assim, se a gente consegue ver ficção científica lá com Asimov, essas coisas lá, com robôs e com pensamentos, essas coisas, por que a gente não pode ver os negros também tendo essa vantagem tecnológica? E foi essa explosão que o Pantera Negra trouxe, né? Sim, mas o que eu achei mais interessante foi a cena quando eles estão lá no reino do Umbaco, que o Martin Freeman vai tentar falar, ele só urra assim e dá um cala-boca, assim. Aí eu percebi, cara, ele tá menosprezando o branco, assim, fazendo aquela inversão que acontece em todos os filmes. Chama ele de colonizador, né? Desde que ele entra lá, né? Sim, e não deixa ele falar, né? Não deixa ele ter voz nenhuma ali. Ele nem é de lá, né, cara? O que ele vai dar opinião, né? O que me faz a pergunta, o que o Martin Freeman é? O que o Agente Ross é nesses dois filmes, cara? Porque se não fosse aquela cena ali dele no simulador, ele novamente passaria em branco nesse filme, né? É o elo de ligação, gente. Ele é o novo Agente Coulson, ele tá lá meio pra explicar, né, algumas coisas. Né, eu pensei nisso durante o filme, eu falei, cara, isso aí seria um papel pra Agente Coulson, tipo, eles mataram ele no momento errado, isso aí, né? Porque ele tá ali desperdiçado, né, um ótimo ator que tá ali, Mas é proposital, coisa, né? Proposital, né, ele, por essa crítica, né, de você falou que ele é um cara que tá ali no filme, entendeu, que a maioria dos personagens principais são negros e ele tá sendo só meio que um elo, né, uma ponte. Na verdade, ele também é uma coisa aquela figura do agente do governo que era pra o cara que age pra poder resolver os problemas, mas diante desse novo conhecimento que ele tem, que é tudo que acontece ali dentro de Wakanda, ele se torna o ignorante, o orelha, entendeu? A inversão do papel do conhecedor. Quem ali realmente sabe o que tá acontecendo? Quem é realmente o dono do conhecimento? E tem que explicar pra alguém, né, também. Tem que ter um personagem de fora pra se explicar as coisas, né? Sim. E ele é uma piada porque ele é um agente de inteligência que não sabe porra nenhuma. Exato.
Por isso que eu digo o que ele tá fazendo ali, né? É só realmente o elo de ligação. Ele nem da SHIELD cara. O cara da CIA, pô. O cara nem da SHIELD, quer ficar sabe alguma coisa. E um outro ponto que a gente não levantou é que é um filme tremendamente feminista, né? Porque tem muitos personagens femininos fortes ali, né? As 3 principais são lutadoras, né? Tanto a Nakia, quanto a Shuri, quanto a Okoye elas estão ali quase que em pé de igualdade com o Pantera Negra, né? Se ele não fosse um cara super poderoso ali pela erva que deixa ele com superpoderes, ele seria um guerreiro tão bom quanto elas, né? Acho que sem o peiote a Okoye quebra ele na porrada. Acho que mesmo com o poder tirando aquela armadura lá, acho que ela bate nele legal. Dá uns cacete nele. Dá. Eu acho que até ela de Michonne, ela dá uns cacete nele também. Sim. Rapaz. Agora, um ator que eu achei que tava meio perdido ali no filme foi o Daniel Kaluuya, né? Que faz o Cabe. Ele, em determinado momento, ele vira a casaca, mas a cara dele não muda, assim. Não deu pra entender a motivação dele. Cara, ele é daqueles atores que tá sempre um cara de saco cheio, que tá ali obrigado. Ele é tipo o Harrison Ford agora, velho. Ele parece, ele tá atuando, ele parece que... Cara, nas premiações, tipo, ele tá indicado, aí vai, Daniel Kaluuya, aí aparece ele lá, tipo, que merda. O que eu tô fazendo aqui? Em Cor ele tá bem pra caramba, né? Esse filme é que ele tá com essa cara de mesma coisa. Né? Rafael, eu acho que não, cara. Eu acho que tá com a mesma cara do Cor. Não, no Cor em alguns momentos ele faz essa cara, porque também o personagem pede, aquilo ali encaixa, porque ele tá naquela casa, ele não queria estar lá, então encaixa. Agora o problema é que em outros papéis aquilo não encaixa, aquela cara de puta, que merda, o que eu tô fazendo aqui? Podia estar em casa jogando videogame. A cena que ele vai falar com o Pantera Negra lá, com o T'Challa, aí eu falei, e aí, cadê o Garra Sônica? Matou? Trouxe ele aí. Ele fala, não deu, né? Pô, o cara fugiu e tal. Aí ele fala assim, tô muito puto, poxa vida. Exatamente. E sai com a cara de bunda, sabe? Poxa! Ele fica com cara de chateado, né? Poxa, eu falei, pô, cara, faltou você ficar puto, só isso, cara. Estou muito puto. Mas ia estragar a maquiagem, cara. Mas eu gostei do exército dele, né? Que eles fazem uma parede de escudos, assim, muito bacana. Sim. Pena que o Pantera zoa, né? Que ele vai lá e dá um salto e passa por cima da parede de escudo. Mas aí é a vantagem do Pantera com relação aos outros guerreiros, né? Não, mas a cena é super plástica, assim, caraca, um medieval high-tech, né? Aí zoa, não gostei. Não, o que eu achei muito maneiro deles eram os rinocerontes adestrados. Os rinocerontes não me convenceram, cara. Aquele CGI ali... o CGI ficou ruim, assim, a ideia é maneira do a ideia é tudo bem, mas a execução... Não é um pouco brega? Não, brega não, porque faz parte da cultura, cara. É um bicho que faz parte da África, Não, entendeu? Pode fazer parte da cultura e pode ser brega também. Ok. O que me tirou da realidade, assim, eu achei todas as partes bonitas, a questão da criação do bicho para ser um guerreiro, eu achei interessante, mas o que me tirou da realidade foi ele dando aquela carreira bonita, não sei o que, aí a Okoye se coloca no lugar, na frente do T'Challa, ele para na hora, tipo, a um dedo dela, tipo, e ele consegue... o respeito, cara. Não, mas ele consegue... Não é nem questão de querer, é justamente muito difícil parar do nada, tá ligado? É velha física, cara, o bicho tá na carreira. Você está Era em pra levar todo Wakanda, mundo. tipo, que é construído em cima de um monte de vibrânio. Você não sabe nem o que aquele rinoceronte come. Você não sabe pois exatamente. E aí, você quer reclamar da lei da física. Fight for us. And I will be there beside you as we lie. I'm in too. You're gonna need all the help you can get. Agora, falando em CGI, a cena da primeira luta, da disputa ali do reinado, que mostra naquele paredão várias pessoas ali em cima, aquilo ali tava mal renderizado pra caramba. Que mostra a galera lá em cima, assim, de várias cores, né? Assim, aquilo ali tava muito mal renderizado, a torcida. Acho que não foi mostrado direito, acho que, tipo, ele colocou muita câmera de baixo pra cima, entendeu? E colocou, tipo, ela afastada. Isso, tipo, repetiu, porque essas duas cenas repetem, né? Acho que tem muita coisa em cima também que se repete. E ele faz a mesma coisa, né? Coloca embaixo, a câmera embaixo e em cima. E rápido, né? Passa rápido. Eu acho que ele não soube mexer com CGI, cara, o diretor. Acho que ele não sabe trabalhar com CGI. É o primeiro dele. Eu vi no 2D e ficou desagradável. Ficou embaçado. Ficou estranho. Embaçado. Eu botei tudo na conta do 3D, cara. Tudo que eu vi de botei na conta do 3D. Uma das partes que eu acho importante desse filme e falar assim, que encaixa no roteiro da Marvel, tipo, como é que você fala, Fábio? O segredo do sucesso? Fórmula Marvel. É aquela coisa que eu já tinha falado no meu vídeo, mas eu quero trazer aqui de volta pra ver as impressões de vocês, da história
que, apesar daquele véu de tecnologia e fantasia e essa coisa toda, é uma história familiar. Tipo, você poderia botar isso num livro de história. Um reino que teve um rei que morreu e houve a briga entre familiares pra tomar o poder daquele reino. Tipo o Rei Leão, tipo... De novo, Rei Leão. Não, mas tipo, o que você falou, Thaís? É o Shakespeare. Shakespeare, tragédias gregas, tudo sai daí. Eu chamo de feijão com arroz. Simples e muito objetivo. Você coloca uma firulazinha, mas aí... Entendeu? Eu acho que é legal isso, porque tá certo, é o lugar comum, né? É como o Vulto falou, é o feijão com arroz. Mas eu acho que serve, cara, porque toda história tem que ter ou a jornada do herói ou essa coisa meio shakespeariana pra poder deixar a gente confortável. E aí, enfeita o pavão, entendeu? Inclui toda aquela história e a política e a inclusão social, mas eu acho que tem que ter essa coisa, entendeu? Você não tem que criar do zero essa história. Sim, mas um outro grande diferencial desse filme, assim, tirando a parte inclusiva, né, da comunidade negra e das meninas, foi a parte política, que eu nunca tinha visto em nenhum outro filme de herói da Marvel, né, cutucando diretamente o governo Trump, porque ele fala literalmente, né, nós não devemos construir muros. Olha, o Ryan Coogler fala que isso já estava pronto antes do Trump ser eleito. Nossa, agora... eu duvido. Também duvido, cara. Acho que foi diretamente pro Trump. Mas não tinha como esse filme ser café com leite, cara. Não tinha como Pantera Negra ser um filme café com leite. Não tinha. Pois é, não tem como não. Acho que é por isso que até foge um pouco desse lance de pessoa falar de fórmula da Marvel e tal, né? Que é um filme, né, com várias piadas, alívio cômico e tal. Acho que esse filme é um pouco mais sério. Acho que ele não tem tanta piada assim, né, inserida como quanto os outros filmes, né? De Guardiões da Galáxia e tal. Não tem nem como comparar com o Thor, né? O Thor 3, que é uma comédia, né? Sim, até porque é um filme que tem filme político, né? Tem todas essas questões, né? Do filme, né? Tem as mensagens que o filme passa. Acho que você colocar, né, nessa fórmula Marvel de colocar uma piada a cada coisa séria que tá sendo, né, discutida, eu acho que, não sei se... Acho que seria falta de respeito, né? Com a mensagem que você tá querendo passar e também acho que não ia casar, né? Como não casa em muitos filmes da Marvel que eu acho que não casa, né? As piadas que eles colocam em certos momentos, acho que nesse filme é pior ainda, né? Mas já que a gente tá falando de política, tem que fazer a reclamação que é passar o pano pra monarquia, né? Eu tenho problemas com a monarquia. Não, mas aí no caso, a história, vamos dizer assim, do reino de Wakanda, ela é uma monarquia, por assim dizer, democrática, né? Não, desde que você seja um dos filhos dos 5 reinos, né? Seja porradeiro. Vocês sejam lendas do Kung Fu. Sim, é tipo Esparta, entendeu? Existe o rei político, existe o rei da guerra e, tipo, existe o povo que é preparado pra essa situação. Mas o povo não pode participar do desafio. Pantera Negra 2 vai ter eleições, vocês vão ver só. Eleições diretas. Me parece que, assim, diretas já, se você for pensar, analisando só o filme, assim, a questão da monarquia, parece assim, monarquia funciona legal, geralmente os reis são bons, justos e legais pra caramba, de vez em quando aparece um maluco, mas a gente acerta ali, né? Faz um esquema, derruba o cara e tá tudo certo de novo. Dá um golpe. Quando, historicamente, nas monarquias a grande maioria dos reis são malucos. Nesse filme eu achei legal que veio como se fosse assim, um representante de cada, como é que eu vou dizer, divisão, etnia, facção daquele povo e disse, olha, eu não me oponho, como se fosse um representante do povo, um deputado, um senador, uma pessoa que viesse representando aquela coletividade. Por que você tá botando panos crentes, tá passando pano na monarquia? Pois é, não adianta. Por que você tá defendendo quem, mano? Não é o povo que colocou o pessoal aí, a família. Ele é monarquista, cara. Ele quer a volta da família Leões e Bragança pro Brasil. Eu não quero a volta da família real. Eu só tô falando que aquilo ali é um processo político igual vários outros processos políticos que a gente tem. Não seja monarquista. Não é. O velho é o Flávio. O Flávio tem que ser monarquista. Mas cada representante ali é também herdeiro, entendeu? De cada família, né? Que tá ali dentro. Não é o povo que colocou aquela galera ali. Por isso que não é igual. Assim, não tô dizendo, tipo assim, tá tudo errado. Pois é. Tá tudo bom assim, porque o Pantera Negra é bacana. A gente tem que discutir isso, entendeu? Não dá pra passar direto. Não. Fight for us. And I will be there beside you as we lie. I'm in too. You're gonna need all the help you can get. E um outro ponto ali nesse discurso da ONU, quando o outro representante lá fala, mas o que vocês, um estado ruralista, vai poder ajudar a gente? E ele fica calado assim, espere e você verá. Aí a sala de cinema
Então, a sala riu, mas peraí, e se eles fossem só um estado ruralista, eles não iam ajudar em nada? Tipo, eles não poderiam participar? Não, mas pode fazer bullying assim com outros países na ONU? Olha só, na ONU. Se você não percebeu, aquele representante lá da ONU tava com a bandeira dos Estados Unidos na frente e ele tinha um sotaque bastante peculiar. E ele foi como o afegão médio. Ele foi lá e falou assim, o que vocês podem fazer com relação a gente, grandes, brancos, poderosos, conhecedores da ciência? Foi isso que ele quis dizer, entendeu? Que o normal seria o líder de estado twittar isso, mas aí o cara falou na ONU. Na verdade, era pra ser um cara um branco, alaranjado com uma peruca loura. Tweetando. Mas eles não iam deixar tão na cara, né? Vocês comem semente, o que vocês estão fazendo? É botar no Twitter isso. Não, mas vale dizer que quando houve esse discurso final, na minha sala de cinema, a galera levantou pra bater palma. Tipo, levantou e teve gente que eu vi chorar. Então, mas bater palma significa que você não entendeu a mensagem, assim, porque você bate palma porque você sabe o que o Wakanda é capaz de fazer. Mas eu vi pelo outro viés. Eu falei, cara, todo mundo tem que ter voz. Não é só porque eles são um país sinistro, poderoso, que tá escondido, que vai ter voz. O Fábio ficou pensando, nossa, que babaca, tu ficou focado no cara. E o pessoal ficou focado na volta que o cara ia tomar. O Fábio foi aquele esquerdista que ficou com o bracinho cruzado, olhando lá atrás, balançando a cabeça, falando, que babaca, cara lá, que babaca, cara. Essa cena é toda pronta, né? Essa cena foi toda pensada, não tem como. Inflamar a galera com o discurso deles, sabendo do que eles são capazes. Eu acho que bater palma no cinema tá errado. Começamos por aí, realmente. Não sei se você sabe, mas as pessoas que fizeram o filme não estão lá. Não é tipo teatro, você bate palmas. Tá certo, ok. Fight for us. And I will be there beside you as we die. I'm in too. You're gonna need all the help you can get. Vocês não querem falar do Andy Serkis, cara? Eu gosto tanto desse jovem velho. É engraçado que eu olho pra ele, eu lembro do Gollum, cara. Eu não sei porquê. Aliás, eu sei porquê. Eu não sei porquê. Mas não é do Gollum, é daquela cena do segundo filme, né? Que mostra ele mesmo, né? Eu acho que ele é mais... Eu entendi, Fábio. Eu acho que ele é mais, na vida real, mais parecido com o Gollum, malucão, né? Você já viu o vídeo dele lendo tweets do Trump imitando o Gollum num programa de entrevista? Já vi. É incrível. Nossa, cara. Tem eu vi dublado, né? Aí tem uma piada com garra sônica, né? Porque ele não é chamado de garra sônica em nenhum momento no filme. E tem um trocadilho lá no meio. Aí em português eu falei, cara, eles perderam esse trocadilho na hora da tradução. Eu passei pra inglês na cabeça, eu falei, cara, perderam a piada garra sônica dublado. Às vezes não tem como traduzir, cara, não tem como. Piada não tem jeito. E na parte dublada, como é que eles dublaram também quando eles falam em wakandês? Porque tem umas partes que eles falam sempre com o inglês carregado, né? Mas em alguns momentos eles falam com o dialeto deles mesmo. Eu pensei nisso no filme, eu falei, caraca, a galera que veio pro dublado se ferrou. Não, acho que um terço do filme é com legenda. Essa língua deles é uma língua oficial lá da África do Sul, uma das línguas oficiais da África do Sul. É o africano, não sabia não. Não é inventado não, é uma das línguas de lá mesmo. É um dialeto da África do Sul, mas não sabia não. Eu imaginei que fosse alguma coisa que já existisse, cara, que eu falei, vai dar muito trabalho e não tem nenhum nerd sabendo falar isso, né? Tipo igual Kringle. Então é uma língua de verdade. Mas o que acontece, Thaís, no dublado? Eles dublam tudo? Não, legenda. Por isso que eu falei, eu assisti. Tem legenda? Aí eu falei, parece legenda de qualquer jeito, a galera cara, se ferrou. Tava lá dentro, se ferrou. Vai ter que ler legenda. Caramba, eles tiveram que ler 3 linhas de legenda. E tinha uma cacetada de criança, cara. A trabalheira de ter que falar, os pais ficam falando. Não consegue ler, Agora eu tava pensando, eu assisti legendado e tinha criança na sala também. Pô, eu pequena, cara, metade das crianças que eu falar não conseguia ler, não. Cara, pequena sabe inglês já, cara. Já sabe inglês. Pode ser. Criança já nasce conectada na internet. Dependendo do shopping que você foi, só colégio bilíngue. Então, tem isso, então. Mas e no Afrikaner, que elas não sabem? E aí? Afrikaner é complicado. Colégio trilingue. Fala Afrikaner e inglês. Não, mas aí vai ter que ser obrigada a prestar atenção